para encerrar o GE de hoje, bandeira tricolor na tela. Oh! Olha, pois a gente vai começar uma série de 3 reportagens sobre o Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida desse Maranhão. Que nessa semana, especificamente no sábado, gente, chega aí aos seus 100 anos de vida. Por isso, a gente tem que iniciar pela origem. E que história, hein? Quem traz tudo pra gente é João Ricardo. Eu vou te contar uma história. Em 1922, um hidroavião saiu lá dos Estados Unidos, de Nova York, com destino ao Rio de Janeiro. Mas teve uma passagem histórica aqui por São Luís. É que no dia 12 de dezembro daquele ano, ele aterrissou ali, onde era a Praia do Caju, hoje Beira-Mar. Os 2 pilotos, o norte-americano Walter Hilton e o brasileiro Pinto Martins, foram até homenageados na Câmara Municipal aqui de São Luís. Teve também, de acordo com relatos da época, uma salva de 21 tiros tocada na Praça Benedito Leite. Uma grande festa popular organizada à noite na Praça Deodoro. Todos os sinos das igrejas badalaram. Tudo isso para marcar a chegada do primeiro avião aqui em São Luís. Mas o que tudo isso tem a ver com futebol? O nome do hidroavião era Sampaio Corrêa 2. Entendeu, né? E quem nos ajuda a contar essa história aqui neste primeiro episódio da série especial dos 100 anos do Sampaio Corrêa é Hugo Saraiva, professor, pesquisador boliviano de coração e autor do livro Sampaio Corrêa, uma paixão dos maranhenses, que conta a história do clube desde a fundação até 2009. A passagem do hidroavião em São Luís, na década de 20, foi um feito assim inédito, primeiro inédito no Brasil e ainda mais em São Luís, né? Que foi a primeira viagem, né? O rei de aéreo Estados Unidos e Rio de Janeiro, na época do centenário, em comemoração ao centenário, né, da independência do Brasil. E foi inclusive bem ousado, porque se a gente pegar o fundo da história, eles tiveram mais problemas, né, do que glórias. Né? O primeiro avião que afundou, paravam um mês em algum país para repor as peças, para conserto, né? Então, foi, além do ineditismo, foi um ato heróico de fazer uma viagem dessa. Na Praia do Caju, ali naquele entorno, né, como era tradicional, havia as peladas, né? Então os garotos, né, eufóricos pela passagem do avião, resolveram batizar um clube que já existia assim, informalmente, que eles se reuniam para jogar bola e resolveram levar um pouco mais a sério esse clube e a partir da chegada do avião eles resolveram colocar esse nome de Sampaio Corrêa. Mas exatamente qual a origem de Sampaio Corrêa? Por qual motivo o avião tinha esse nome? O Brasil ele comemorava o centenário da sua independência e o governador José Matoso de Sampaio Corrêa, que era de uma família bem tradicional, né, de políticos no Rio de Janeiro, ele financiou essa travessia, né, que era inédita até então. E foi uma comemoração importante, né, um marco para a história da aviação brasileira e Deus quis que o próprio avião recebesse o nome do senador, né? E as cores ostentadas pelo clube ao longo desses 100 anos também têm relação com os pilotos que estavam no hidroavião. As 3 cores elas são originárias, né, da própria cor do macacão dos 2 pilotos, era um cearense e um americano. Era o Pinto Martins, que dá nome inclusive ao aeroporto em Fortaleza, e o Walter Hilton, que era o piloto americano. Ele vinha, né, trajando uma roupa com as cores da bandeira americana e ele com as cores da bandeira brasileira. Então, até na hora da escolha das cores foi bem interessante, que tiraram o verde e amarelo da bandeira brasileira, né, e o vermelho da bandeira dos Estados Unidos. A fundação do clube de forma oficial, tornando aquela ideia dos amigos de pelada numa agremiação, algo mais organizado, né? Se deu no dia 25 de março de 1923. Como conta a história, na residência de Inácio Coxo, localizada em uma das ruas do bairro do Lira, que dão acesso à Rua do Passeio, a área da São Pantaleão. Daí um dos apelidos do Sampaio, Tricolor de São Pantaleão.
E vale o registro também do primeiro jogo oficial entre Sampaio e Luso Brasileiro, que era o time de referência na década de 1920. No dia 26 de abril de 1923, o Sampaio venceu por 1-0 com um gol de Lobo. O primeiro modelo do uniforme tricolor foi inspirado no Fluminense do Rio de Janeiro, feito por Gervásio Sapateiro. Não demorou muito e as primeiras conquistas chegaram, como o do bicampeonato estadual em 1933 e 1934. Esse foi só o começo de uma história repleta de títulos, conquistas contadas de várias formas. Tudo isso construindo uma imagem de vencedor do Sampaio Corrêa. E assim passou a ser chamado também de forma carinhosa pelos torcedores e até pelos adversários de outras maneiras, como Tubarão e Bolívia Querida. Na década de 50 o Brasil jogaria a Copa América, né? E na época a Bolívia pelo menos para aquela competição, montou uma seleção bem forte, né? Então ela era a sensação da Copa América. E aqui em São Luís, claro, só se falava em Copa América naquele ano. E as cores da Bolívia, né, por ser idênticas às cores do Sampaio Corrêa, foi um fato curioso. Então, quando o Sampaio Corrêa jogava aqui em São Luís, na época da Copa América, alguns torcedores começavam a dizer que ali estava a Bolívia. Sobre a questão do mascote, o mais aceitável que se tem hoje em termos de registros no arquivo público, remete a um jogo na década de 50, exatamente 1950, Sampaio Corrêa e Ceará, né? Na época eles excursionavam pelo Nordeste, né? Eles iam fazendo jogos em São Luís, Teresina, Belém, e o Ceará passou aqui por São Luís, né? E claro, é uma terra conhecida pela jangada, né? Pelas praias. Então um jornal chamado Pacotilha ao Globo, que não existe mais, ele ilustrou uma charge, que era um recurso novo para a época, né? De utilizar o desenho, utilizou um jangadeiro identificando o Ceará, e um tubarão. Após essa charge, muita gente começou a adotar o tubarão como mascote oficial do Sampaio Corrêa. E essas conquistas todas com os personagens você vai curtir aqui, na série dos 100 anos do Sampaio, mas só que nos próximos capítulos. Hoje, ficamos com a fundação e os primeiros passos desse gigante maranhense com brilho que reluz em todo o país, que daqui a 2 dias chegará uma marca histórica, 100 anos de fundação.